Trocou o GC aqui na tela do canal do YouTube, a gente fala agora sobre o jogo, para mim, mais importante, mais emblemático, mais top dessa Série B do Campeonato Brasileiro, jogo entre Goiás e Atlético Paranaense, amanhã, 4 da tarde, estádio da Serrinha. Antes tem um superchat aqui do Luiz Carlos Vieira dos Santos, mandando $5. O Edinho tá voltando dos Estados Unidos e vai pro estúdio. Sua prima Ivamar vai buscar a camisa do Vila, como você prometeu. Abraços. Você tá devendo sua prima, Tim? Não, o Edinho que tá querendo a camisa. Marido da minha prima aí, um grande abraço pro Edinho. Minha prima mora lá em Caldas. Tá lá Caldas Novas, né? Tá lá em Caldas, lá. Um grande abraço pra ela também. E paga sua prima, Tim. 12h25 agora sim, trocou o tema aqui na tela do canal do YouTube. Atenção, tá aqui na tela. Goiás e Atlético Paranaense, um dos maiores jogos da Série B do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? É ou não, maestro Tio? Um dos maiores jogos dessa segundona 2025? Certeza que é. É um dos maiores jogos, sem dúvida nenhuma aí. E um jogo, nesse momento, importantíssimo para os dois. Talvez aí um dos jogos mais importantes dessa Série B nesse momento, né? Até o Remo e a Chape também é muito importante. Mas pela grandeza do Atlético Paranaense, também do Goiás, aí é um jogo que chama atenção demais. É um jogo de dois times que poderiam estar numa situação bem mais tranquila. O Atlético Paranaense, porque começou muito mal, não está. O Goiás esteve muito bem e caiu de rendimento, né? Poderia estar numa situação bem mais confortável nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então é um jogo gigante que nós teremos amanhã na Serrinha, Thiago. Sem dúvida alguma. Debate das Seras, oferecimento, primeira mão, Saga, confiança absoluta. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Imóveis, o like das Seras do esporte da Like Imóveis. Cuide de vida com o timaço da Like Imóveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. E Doutor Baterias. Alô, meu amigo 20, aqui é o Doutor Baterias, a melhor de Goiânia. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349 na base de troca. Uma bateria de qualidade e durabilidade. A bateria pifou? Chame o doutor. 6231428070 ou pelo WhatsApp 629-9883-0388. Doutor Baterias. 310 likes. Vai fazendo a tua parte e deixando o teu like. Um abraço pro Gilbertinho do Condomínio das Esmeraldas, lá da JR Vidros de Alumínio. Alô, Gilbertaço! Gostou aqui da minha camisa? Ele é maranhense, né? Gosta do Sampaio Corrêa também. E o seu João Reis, né? Grande João Reis. Seu João já tá secando o Goiás de agora. Já ligou o secador, grande vilanovense, mandou mensagem pra mim aqui dizendo que ele acha que o Parede vai pro Goiás caso deixe o Vila Nova. Eu duvido muito, sabe por quê? Não dei informação do seu João, mas o Parede não deu conta da Série B pelo Vila. Série B pelo Vila, jogando pelo Vila Nova. Ele daria conta de uma Série A pelo Goiás? Eu duvido, assim, veementemente. Ah, mas o Goiás vai pra Série A? É o objetivo do Goiás, né? O Goiás quer estar na Série A em 2026. Então, assim, se não deu conta da Série B pelo Vila, daria conta de uma Série A pelo Goiás, onde o sarrafo é muito maior? Então, não acredito nisso não, seu João, mas estamos juntos. Obrigado pela audiência. Coloca as escalações dos dois times na tela do canal do YouTube pra gente debater aqui, entrar de cabeça nesse tema polêmico no nosso debate das Seras. O Goiás com Tadeu, Brian pela direita, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, Tite ou Messias, e tem a possibilidade também do Antony, e o Lovati, ou seja, 3 zagueiros mantidos. Juninho Gava, Wellington Matheus, Anselmo Ramon e Já. Gente, não tá faltando jogador nesse time, não? Tá não, é porque tem a questão da dúvida ali, ó, dos 3 zagueiros. Não, tudo bem, mas o meio de campo só tem lateral, 2 jogadores. Mas é assim mesmo. É isso? Foi assim que jogou diante da equipe do Criciúma. O Gonzalo, tá faltando o Gonzalo. O Gonzalo lesionou, né? O Gonzalo tá fora do time. Do jogo. Sim, mas em relação à escalação passada. Aí entraria ou o Tite, ou o Messias, ou o Antony no lugar do Gonzalo. É isso aí. E o Lovati na esquerda. Tá correto. Tá bem escalado o Goiás pra essa decisão de amanhã, Danilo Dias? Com esse time? Gonzalo fora. Gonzalo fora, que fez uma partidaça lá, hein? Foi a fera do jogo, hein? Nossa, era a sequência pra ele ali, mas com certeza é o que o Carrilli desculpa, vai colocar de melhor aí, acompanhou o treinamento, fechou novamente o seu elenco, já controlou a euforia que veio depois dessa vitória contra o Criciúma, ele mesmo traz essa fala na sua coletiva pré-jogo. Então, esse jogo, Thiago, até a pergunta que é um dos maiores jogos da Série B, só pelos dois times, só pelo tamanho da camisa dos dois lados, já se torna um grande jogo, né? Já se torna um dos maiores confrontos dessa Série B. Mas só que ele tem outra nuance, faz que o contexto da competição traga uma notoriedade a mais para esse confronto. É contra o time que é o melhor time desse retorno, em 15 partidas tem 28 pontos, o Atlético Paranaense, e também vai enfrentar o time que mais vezes ficou dentro do G4. Nenhum time dentro dessa Série B perdurou tanto como tantas rodadas, são 30 de 34,
como o Goiás perdurou dentro do G4, então só por isso aí já traz a nuance. Os dois times subiram junto em 2012, naquela edição de Série B para Série A, então eu penso que é um jogo que tem o seu cariz diferente, é um jogo que tem um perfume de jogadores com uma qualidade técnica acima da média, de um lado investimento altíssimo, um Luiz Fernando, para ter um exemplo, craque, tecnicamente muito evoluído, é banco de suplentes nesse time do Atlético Paranaense, que tem recheadíssimos de bons valores individuais, que perdurou aí no primeiro turno muito abaixo do que era esperado, mas era até aceitável, descendo divisão. Eu vejo um time muito robusto, crescendo agora nessa reta final, vai enfrentar um Goiás que com o Carrilli, parece que o fato novo, algo novo mesmo, de fato chegou lá. Em 2 semanas ele conseguiu reorganizar, tirou 2 atletas que ao ver dele não estavam agregando e não agregaria mais nenhum valor. É um jogo que tem uma nuance em que o torcedor vai se fazer presente uma vez mais, o torcedor quer acreditar que esses momentos ruins contra CRBs, contra Chapecoenses da vida, não vai acontecer novamente. Então um jogo que com certeza eu estou muito ansioso para iniciar logo, porque ele tem promessa de grande duelo amanhã. E eu quero que você me explique daqui a pouco por que para você o Atlético Paranaense vence o jogo. Quero entender aqui essa opinião maluca sua. Debate das Ceras, oferecimento, fecha bens da Vesa Renault. Aproveite, Praça Nova Suíça. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o doutor, 3142-8070. Cestas Berivita, nutrindo famílias com mais qualidade e cuidado. E também Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site Irmão Soares. Matheus, é ou não um dos maiores jogos dessa Série B 2025? A partida de amanhã, Serrinha, 4 da tarde, ingressos completamente esgotados. Goiás e Atlético Paranaense valendo vaga na Série A de 2026, Matheus? Para mim será o jogo mais complicado que o Goiás terá nesse recorte final, né, que estamos tendo da competição. É um jogo de estratégia, não é um jogo da emoção, não é apenas um jogo de embate. É um adversário diferente do que foi a Chapecoense. Né? A Chapecoense foi um time mais leve, um time mais preciso, jogando pelas laterais, principalmente pela lateral direita. Diferentemente também da equipe do Criciúma, que é um time que tem muita força pelos lados. O Atlético Paranaense ele é um grande ponto de interrogação, porque na questão de elenco, é o melhor elenco da competição, sem dúvida alguma. O nível dos jogadores que foram contratados são altíssimos, mas o Atlético Paranaense teve problema no primeiro turno, está tendo problema neste segundo turno, no quesito lesões, né? Muitos jogadores acabam saindo, lesionando, e isso tem atrapalhado muito a manutenção do clube na situação de voltar para o G4. Então, é um jogo de estratégia, muitos jogadores estarão voltando, né? Principalmente no setor de meio campo e da lateral direita. Então, eu vejo que o Goiás ele não pode jogar como jogou contra a equipe do Criciúma, pra cima. Porque o Atlético Paranaense tem uma equipe muito mais qualificada do que o Criciúma. E o jogo é uma final para as duas equipes, mas a derrota ela é pior para o Atlético Paranaense do que para o Goiás. É um jogo extremamente importante para o Goiás. Mas eu falo dentro de campo, se impor, tentar fazer o resultado rápido, eu não adotaria essa estratégia se eu fosse o Goiás. Eu adotaria uma estratégia de buscar caminhos. E qual que é o caminho? Jogar um pouco mais pela lateral direita, porque o setor esquerdo do Atlético Paranaense é um setor mais frágil. Bolas aéreas seria o meu caminho principal. A bola aérea para o Atlético Paranaense é o tendão de Aquiles, é o calcanhar de Aquiles, é um ponto muito fraco, né? É o ponto fraco da equipe do Atlético Paranaense. Então eu trabalharia muito isso. O Goiás tem um ponto positivo na bola aérea, principalmente ofensivamente falando. Defensivamente até que não, porque o Tadeu é um goleiro que não sai muito do gol. Mas eu vejo muito por este caminho. E eu acredito muito também. Por que eu falei que o Goiás é o favorito lá no primeiro bloco? Porque o Carille, enquanto a gente tá dormindo à noite, o Carille tá estudando o Atlético Paranaense, bicho. Pode ter certeza. Assim como ele estudou o Criciúma e deu um nó na cabeça do time inteiro e também do treinador. Assim eu espero também que ele faça contra o Atlético Paranaense. Jogo extremamente complicado, mas dentro de uma estratégia de jogo, eu acredito demais que o Goiás fará o resultado. 2h34, nós estamos agora com mais de 700 aparelhos conectados e não batemos a meta ainda. Gente, dá uma fortalecida. O que custa você deixar o teu like aí?
321 likes agora. Se todo mundo que tá vendo a live aqui deixar pelo menos um like, a gente já bate a meta dos 600. Então faça a sua parte e deixa o teu like agora, tá? Alô, meu ouvinte, amigo, aqui é o Doutor Baterias, a melhor de Goiânia, e tem uma promoção maravilhosa. Bateria de 60 amperes Max Life, R$349. A bateria pifou? Chame o doutor. Peugeot 208 e 2008 agora nas versões híbridas, com preços inacreditáveis. Venha pra Navesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do nosso Buriti Shopping. Navesa Peugeot Aparecida, Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo, sempre de coração. Autopeças Brasil, precisou de peças para o seu carro? A solução está na Autopeças Brasil. Entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente pelo telefone 629-9189-3952, ou vindo até a nossa loja, na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. E Frutos de Goiás, o melhor picolé do Brasil. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Antes de eu acabar com o Danilo Dias aqui ao vivo, coloca a escalação do Atlético Paranaense na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Santos no gol, Teran, que era meio campista, tá jogando improvisado na direita, Aguirre e Arthur Dias, né? São 3 zagueiros ali. Aí tem Benavides, tem Patrick e Bebezão, tem Dudu e tem Léo Derek. Tem Léozinho ou Mendonça, uma dúvida, Luiz Fernandes Atlético e Julimar ou Allan Kardec. Alan tá fora, suspenso. Tá suspenso. O Kevin Viveiros viajou para Goiânia, mas dificilmente ele terá condições para começar a partida. Thiago, Zapelli. Zapelli também tá na mesma situação, meu barro, meu tijolo. Eu ouvi hoje atentamente uma live lá do Curitiba e eles escalaram o time meio que diferente. E eu penso que vai com isso aqui, viu? O quê? Zapelli, Patrick, Filipinho no meio, Mendonça, Julimar e Viveiros. O Viveiros tá meu barro, meu tijolo. Tomara que comece jogando, viu? Morenão, cuidado, Thiago. Por que o Atlético Paranaense é favorito? Morenão. Contra o Goiás. Morenão. É o Morenão. Ê, Danilão, velho. Leva pra casa, leva pra Lambe casa. até os lábios. Tá louco. Fala com ele, manda um zap. Eu tô elogiando o talento dele de campo. Mas fala pra ele, eu quero você no meu time, Kevin Viveiros. Não, o cara atropela todo mundo. Joga comigo, dele joga seria Viveiro Dudu, aqui. Léozinho e Zapelli? Zapelli, Patrick e Dudu. O Patrick, né? O Patrick tá. O Zapelli é o seguinte, cara, o Zapelli é um jogador pra Série B acima da média, mas eu já vi o Zapelli destruindo jogos e já vi o Zapelli saindo de campo vaiado. Porque quando ele não é o melhor jogador em campo, eu tava lá em Curitiba naquele jogo que eles tomaram de 4 do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu vi o jogo lá do estádio. O Zapelli não jogou nada. Teve uma marcação em cima dele e tal, e tem dificuldade. É um cara que se irrita. Então, assim, não sei. O lateral lá também pode voltar, o Esquivel. Parece que ele tem só 15 minutos de condição de jogo. Ele tá em Goiânia, eles já chegaram ontem. Ele viajou mas também. Ele só tem 15 minutos de jogo, possibilidade. Então eu creio que ele pode ser. Eu não acredito nesses 15 minutos, não. Eu também acho que ele vai... Eu acho que ele vai pro confronto. Até porque, gente, tá terminando a temporada, hein? Falta menos de um mês pro final do campeonato. Por que faz eu pensar que o Atlético Paranaense... Por que o Atlético Paranaense é favorito contra o Bambambam, o pai do Centro-Oeste brasileiro, bicampeão da Série B, o dono de uma das maiores camisas da segundona? Por quê? Me convença, Danilo. Porque o recorte do time do Atlético é um momento muito bom. É um time excelente no recorte. Corte faz gol? É o melhor time do retorno, 28 pontos. É o time que mais pontos amealhou. É o time que teve a sua instabilidade aí depois dos 7 jogos que venceu e um empate. Mas ele tem um elenco muito robusto. Zapelli e Viveiros, que estão de volta para esse confronto, fizeram 50% dos gols do time e são responsáveis pelas armas ofensivas nessa boa fase do Atlético Paranaense. O Goiás fez um bom jogo contra o Criciúma. De fato, temos que elogiar isso. Só que o Goiás ainda, para mim, é uma incógnita quando se trata de Serrinha. Quando se trata dali daquele reduto. Parece-me que jogadores têm medo de jogar ali com o torcedor do Goiás. E é uma incógnita pra mim ainda saber como que o Goiás vai se dispor amanhã diante desse Atlético Paranaense que sabe que esse jogo de amanhã é a final. Ele não tem confrontos diretos depois, exceto contra o Goiás. Então esse jogo é tratado com cariz diferente, tanto um para quanto o outro time. Mas o recorte, eu gosto dos dados. Eu vejo que o Atlético Paranaense ele tem Qual time é melhor, Danilo? Atlético, né, ou o Goiás? Pra mim o Atlético Paranaense. Não. O Atlético Goianiense, o Dragão do Brasil. Quem é mais time? Do que o Goiás? Não, quem é mais time? O Atlético Goianiense ou o time do Goiás? Alguns valores individuais o Atlético Goianiense. Quantos pontos o Atlético Goianiense é mais time que o Goiás? Alguns valores individuais. O Atlético. Não, eu tô falando do coletivo, meu amigo. Quantos pontos o Goiás tem? O Goiás. Quantos pontos ele tem a mais que o Atlético? O Goiás tem 55, o Atlético 48. São 7 pontos. 7 pontos, né? Sim. O Atlético tem 7 pontos a menos que o Goiás na tabela de classificação, com todas as dificuldades que ele teve na temporada. Jogadores que, inclusive, foram criticados abertamente ontem aqui pelo presidente Adson Batista com exclusividade. Certo. O Dragão do Brasil pegou o Furacão e sentou aqui, ó. Vem aqui, ó. O Furacão virou, sabe o quê? Brisinha assim, ó.
Cada Vai, Furacão! jogo- Vai, Furacão! Olha o Furacão. 3-0 fora o baile. O Vila Nova com todas as limitações possíveis. O Vila meteu um vareio de bola aqui no Oba, fez jogo difícil lá mesmo, perdendo a partida. O Goiás pegou eles lá em Curitiba e bateu. Chulepe, chulepe, chulepe. O Dragão do Brasil pegou esse Atlético Paranaense, essa máquina rubro-negra de jogar futebol. E bateu lá e bateu aqui. Thiago, Tô te entendendo não, Danilo. CRB ganhou de 6-0 do Vitória pelo em amor de Deus. 2023. Não vem com o trem de 2023, O não, Paysandu rapaz. ganhou do Eu Coritiba tô falando lá. de agora. Você tem que respeitar o Goiás. O Goiás tem uma camisa pesada, joga em casa, Eu não é tô favorito ao desrespeitando. acesso. Ué, como assim? Como que você fala que o Atlético Paranaense vai vencer o Goiás aqui na Serrinha? É o que eu penso. Ah, pelo amor de Eu Deus, posso meu estar amigo. errado. Não, me ajuda, rapaz. O Falar Atlético depois pegou... do jogo é mais o fácil, eu tô Atlético falando pegou o Atlético Paranaense. Você falou a mesma coisa. Eu tô mentindo aqui. Do Atlético- Falou a mesma coisa, que o Atlético Paranaense era isso, era aquilo. O Dragão sapecou. O Dragão soltou fogo e venceu a partida. Por que o Goiás não pode vencer o jogo também? Cara, poder pode. O Goiás pra mim que é tá no incógnita G4, ainda. rapaz. É uma incógnita. Quem tá no G4 é o Goiás. Que incógnita que nada. O Goiás pegou o Criciúma e venceu o jogo, aí. Tá no G4 nesse momento. Jogou bem. O Atlético Paranaense também Aí ganhou a do gente fica Amazonas. falando aqui que é a rádio mais barrista. Você dá favoritismo pro time do Atlético Paranaense? Uai, não posso? Ah, pode, ué. Faz o que você quiser. Mas eu vou te questionar aqui, ué. Não, mas o recorde do time é muito bom, Thiago. O Goiás dentro da Serrinha não vem apresentando bom futebol, ou vem? O recorde ou dele vem? é tão me bom responde. que ele tá fora do G4. Não, me convence. O Goiás na Serrinha tá apresentando Quem bom tá futebol. no G4, Danilo? Cara, Quem tá no G4? Cara, isso não difere, Ah. Thiago. O Coritiba tava no G4, o Paysandu no Z4. Mas o jogo do Goiás contra o Criciúma não foi convincente? Fora de casa. Não, independente. Foi convincente, Foi dentro de sim, campo. senhor. Foi dentro de campo, foi convincente. Foi, Sim. foi um futebol Vitória apresentado. maiúscula. Foi um futebol apresentado completamente diferente do esperado. Alguém esperava o Brian, por exemplo, na lateral? Ninguém esperava. Então, assim, a estratégia do Goiás, ela foi excepcional e me mostrou sabedoria do Carille na situação de jogar o jogo de xadrez, que é muito uma coisa é complicado. verdade. Não, se o Danilo fala, Tim, que o jogo é equilibrado, eu tô com ele. O jogo é equilibrado mesmo. Agora, Atlético Paranaense favorito. Mas Os dois últimos jogos fora de casa do Atlético Paranaense tomou tinta pro Atlético e perdeu pro Remo. Agora uma Pro Avaí coisa, também. uma coisa Pro empatou Avaí. com o Avaí. Empatou com o Avaí. Ele não vence há 3 jogos O Avaí fora de foi casa. em casa, não? Foi em casa. Foi em casa, foi em Empatou casa. Em casa com o Avaí. Fora de casa, ele perde pro Remo no estádio Baianão e antes havia perdido também pro Atlético. Agora uma coisa é certa, segunda-feira alguém vai ouvir muito. Um dos dois, né? Alguém vai ouvir muito segunda-feira, a não ser que dê um empate. Eu penso que eu não né? tô na escala segunda, né, Thiago? Ah, com certeza estará. Mas agora, assim, o Matheus levantou uma situação que eu particularmente mudaria. No Goiás, lógico, né? A questão do Brian na lateral direita. Principalmente se tiver o Lepo em condições. O Brian foi um jogadorzaço no jogo contra o Criciúma. Se Taticamente. entregou, brigou, mas teve dificuldade ali pelo lado direito. Dificuldade porque não é um jogador da posição, um jogador improvisado, não tem a característica de marcar, né? Ele não tem aquela marcação forte. Então eu imagino que o Carille, principalmente se tiver o Lepo à disposição, não acredito que ele vai entrar com o Brian ali não. Pode até ser, né? Informações que nós temos aí, o André praticamente nunca erra, conhece o Goiás como ninguém, o André Rodrigues, maior setorista da história do Goiás, mas ainda temos até amanhã para ver essa situação do Brian. Não tiraria o Brian do time. Para mim, colocaria ele ali por dentro, no meio, porque é onde ele rende mais, tanto no jogo como no Criciúma, quando ele foi um pouco mais adiantado, ele jogou muito ali, deu assistência pro gol do Gonzalo, deu assistência pra cabeçada do Juninho na trave, no travessão, queria ver o Brian mais adiantado. Na lateral direito, confesso que eu não gosto. Eu acho, Tim, até que pela característica do adversário, né, o Criciúma tem uma característica completamente diferente do Atlético Paranaense, eu também colocaria o Brian centralizado. O Goiás, ele precisa De fortalecer... meia, né, você fala, né? Isso. O Goiás precisa se fortalecer no meio campo para esse jogo. Porque o Atlético Paranaense no meio campo, bicho, é muito rápido. E forte, né? E a transição forte, é muito boa, né? muito com o Dudu, boa. com o Patrick, com Jogadores o com muita Leozinho qualidade. Ali, jogador que tem qualidade. Finaliza bem de fora da área, então, assim, tem que se atentar demais no setor de meio campo. É por isso que eu falo. A estratégia do Carille contra o Criciúma foi excelente, foi letal. Agora, contra o Atlético Paranaense, precisa ser letal também de uma maneira diferente.